Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis a rocha viva, Cristo te escolheu, quando a Simão Pedro disse eu te darei, do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns diz que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares da terra será desligado do céu. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Aos ouvintes da Rádio Alvorada, nós que estamos aqui, agora eu convido os pais, hoje mais um passo dessas criancinhas de 9 a 10 anos, que vão receber a Bíblia hoje da mão dos vossos pais. Então se coloca aqui na frente, eu gostaria que os pais viessem aqui, antes de nós entrarmos na homilia. Vamos levantar os pais assim, ó, tu pode fazer assim a fila, assim, ó. Vocês ficam de frente para a Assembleia e as crianças vão ficar de frente para vocês. Aqui, ó, vem aqui, ó. Vem aqui, vamos lá, assim, ó. Aí, bonito, ó, a sua mamãe, mas o seu papai vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, ó, assim, ó, aí, bem bonitinho. Cadê a minha Ana Paula? Vamos lá, Ana Paula. Então hoje, essas crianças vão receber a Bíblia, eles já receberam esses dias a cruz. Olha que sinal bonito. Depois eu vou explicar para vocês que hoje eu estava fazendo crisma, 56, né, o cinegrafista estava 56, de 56, 34 tinha Bíblia, 22 daqueles crismando não tinha Bíblia. Imagina que defasagem dessas crianças, não é? E hoje você vê essas criancinhas já começando com a responsabilidade dos pais, recebendo essa Bíblia. Quando eles fazerem a crisma, vai estar, ó,
1000 vezes lá na frente de nós, não é assim? Então, que bonito a catequese do IBC, a implantação da nossa nova catequese. Então, vamos lá, vamos fazer essa introdução junto com a comunidade. Há alguns dias, a turma de 9 anos, que é em preparação ao recebimento do sacramento da Eucaristia, recebeu, né, o menino Jesus, e a turma de 14 anos recebeu a cruz, como sinal do tempo, o final do tempo do querigma. Hoje, eles receberão das mãos dos seus pais a Bíblia, que em celebração ao início do aprofundamento da vida na fé, para que ela acompanhe esse instrumento essencial da caminhada cristã deles. Então vamos estender a mão em direção à Bíblia. Eu vou fazer a benção. Cadê a água? Benza que nós vamos benzer essa água. Não benzer a Bíblia, né? Estenda a mão, pode ficar sentado, não tem perigo não. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus, vós que instituísse a palavra de Deus para governar todas as famílias, que hoje essa Bíblia seja abençoada e os pais entregam a essas crianças para que eles possam fazer o bom uso e caminhar dignamente ao mistério que Jesus nos deu e nos revelou através dos evangelhos. Que o Senhor abençoe essas Bíblias e abençoe os pais, todas as crianças e a nossa comunidade, que receba essas crianças com amor e com dignidade. Que o Senhor nos dá essa graça e alegria. Senhor Jesus, nós vos pedimos essa benção, santificai e fortalecei todos aqueles que receberam essa Bíblia, pela vossa graça e a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Queridos catequizandos, vocês receberão hoje o livro da Sagrada Escritura, que contém a palavra de Deus, fonte da nossa catequese. Escute com abertura de alma toda a palavra que sai da boca de Deus. Acolha de coração bem disposto tudo o que ela contém. Deixe, sobretudo, que Jesus entre em sua casa, como entrou na casa de Zaqueu, e em sua vida, como na de Paulo. Viva esta palavra e ensine outros a viverem-na também. Experimente o que você ouviu. Creia que você recebeu. Ensine o que você experimentou. Queridos pais, vocês são designados a entregar a Bíblia para os vossos filhos. E a Bíblia tem esse significado muito importante. Todos os dias, tira 5 minutinhos e reze com eles. 5 minutos durante o dia, não importa qual a hora, de manhã, meio-dia ou à noite. Mas tira um tempinho e faça com que eles possam ter gosto da palavra de Deus e que eles possam também transmitir essa paz na vossa casa. Queridos crianças, receba este livro de Deus da mão dos vossos pais, que seja luz para suas vidas. Todos repetem, amém. Então vamos entrega, pai. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Vamos ficar de pé agora. Dá um abraço no vosso filho. Abraça. E o filho abraça o pai. E abraça também a comunidade. Abraça a palavra de Deus para que torne eficaz na vida de cada um de vocês. Parabéns, que Deus ilumine vocês, ilumine os vossos filhos também, para que vocês sejam testemunha viva dessas crianças. No dia da crisma, creio que eu vou estar aqui com vocês, tá bom? E vou cobrar de vocês, aqueles que não estudou pelo menos uma vez todas a Bíblia, não é? Tem 4 anos aí pela frente, não é? Então tá bom, obrigado, pode sentar, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos essa festa belíssima da nossa igreja. E cada dia que vou ficando um pouco mais velho, vendo o amor que Deus tem com a nossa igreja católica. Isso aí a gente vai vendo
as simbologias e as coisas bonitas que a igreja celebra. A turma fala assim, a igreja católica repete a mesma coisa. Não, não repete não. A nossa igreja católica, todo domingo, a celebração tem um significado muito importante. Quem ama e quem segue a igreja, vê como é importante e é rica em sinais a nossa igreja. Nesse mês de junho, nós tivemos a festa de São João Batista, tivemos a festa de Santo Antônio, e agora nós temos a bonita festa de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, aqueles que regaram com seu sangue o nascimento da igreja primitiva. Pedro e Paulo, aqueles dois que era cabeça dura, igual o Padre Celestino e muitos de vocês aqui, não é? Que não acreditava na igreja, que duvidava, detestava, mas depois que eles entendem a importância de Deus na vida deles, transforma a vida, não é assim? Quantas vezes nós vamos na igreja, mas não acreditamos no sacramento da Eucaristia? Vemos na igreja, mas não acreditamos no amor que Deus tem para transformar o nosso coração. Vocês lembram? Pedro, aquele um que negou Jesus por 3 vezes. Pedro, aquele um que quis intervir quando Jesus ia ser crucificado. O Senhor não pode não, Jesus chama ele de Satanás. Pedro, na sua fraqueza, ele sente querer ser superior a Jesus Cristo. Mas esse mesmo Pedro que negou, que queria ser mais do que Jesus, reconhece que ele dependia do amor do Pai, que era de Deus, para transformar ele junto com Pedro, com Jesus Cristo. E Pedro, então, recebe essa missão, depois de transformar a sua vida. E aí é tão bonito também, que hoje nessa leitura do Evangelho, como Pedro, ele recebe a graça de Deus, por ter entendido que Jesus era importante na vida deles e na vida da sociedade. No tempo da Semana Santa, tem uma passagem bíblica muito bonita, que comprova hoje, por que Pedro recebeu a chave do reino do céu. Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, você me ama mesmo de verdade? Jesus queria ter certeza de entregar o seu rebanho na mão daquele um que desse continuidade, sem ter medo de dizer, acredito. Pedro falou, Senhor, acredito. Ele falou, apacenta minhas ovelhas. Depois mais 2 vezes, Jesus falou, Pedro sustentou, Senhor, tu não conheces o meu coração? Ficou triste, porque Pedro estava falando com convicção e verdade que amava verdadeiramente o projeto de Jesus Cristo. E nós, queridos irmãos e irmãs, vocês como pai hoje que entrega a Bíblia para os vossos filhos, será que tem a convicção do amor de Deus para com a sua missão de batizado? Nós que estamos aqui, temos a convicção do amor nosso, através da palavra de Deus, para com os irmãos e o sacramento que recebemos ou não? E quando Pedro faz isso, Jesus reconhece que ele estava capacitado para receber a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, mas receber o rebanho. Foi por isso que no final da leitura do Evangelho, vocês viram que Jesus falou assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno nunca vai vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu. Olha a responsabilidade de Pedro. Olha a responsabilidade dele, não é? Saber assim, ó, agora depois que Jesus for, quem tem que dar continuidade no projeto e unir os discípulos e as comunidades e toda a igreja, era ele. Se ele fracassasse, hein? Como não seria? Mas ele tem essa missão porque Deus os confiou a ele, e ele recebe essa missão. Ele recebe essa missão e dá continuidade. Ele agrega os seus discípulos e faz com que o reino de Deus chega até nós hoje sem nenhum defeito, não é? Com muita qualidade, com muito amor, com muita bondade. E isso aqui, queridos irmãos e irmãs, depende também de cada um de nós. Quando nós assumimos uma missão, nós temos que ter certeza que temos que dar continuidade, independente de sofrimento ou de qualquer coisa. Acreditar naquilo que nós estamos fazendo para o bem de Jesus Cristo. Por que muitas coisas não dão certo? Porque a gente não acredita em Jesus, a gente acredita na gente mesmo, ou quer queimar até o outro, né?
não acredita na palavra de Deus. Em vez de colocar a palavra de Deus, a gente coloca o nosso próprio pensamento, ou a nossa maneira de agir ou de viver. E a leitura de hoje nos dá essa segurança. Pedro, aquele que duvidou do projeto de Deus no primeiro momento, mas no segundo, ele abraça com causa. Paulo, vocês conhecem também Paulo, outro que era o perseguidor da igreja, e matou muitos cristãos que falavam em nome de Jesus Cristo. Paulo perseguiu. O dia que ele cai do cavalo, numa curva lá, ele cai do cavalo, aí ele lembra assim, ó, tem alguém maior do que eu. E alguém é esse Deus que o povo está falando aí, esse é Jesus Cristo. Encontra com Jesus e transforma a vida dele, da água para o vinho, não é da água para o vinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas vezes nós temos na igreja, comungamos 50 vezes, ou 100 vezes, e não mudamos o nosso coração. Encontramos com Jesus todos os dias, e não somos capazes de mudar de atitude, para tornar bom cristão. Muitas vezes nós impedimos os outros de crescer, ou a própria nossa igreja de crescer, porque ainda não entendemos o amor que nós devemos ter para a conversão do nosso pecado, né? Do nosso coração, né? Converter. Quando a gente converte, nós superamos todas quanto é coisas. Mas quando a gente não supera, a gente sempre acha um obstáculo para afetar a vida do outro. E da igreja. É triste. A nossa igreja católica tem muito católico, mas tem muitas pessoas que não é católico não. Tem muitos que não é católico, que não ama a sua igreja, defama a sua igreja, defama os seus irmãos, e muitas vezes não dá a contribuição que deveria dar para o bem da igreja. É muito, e isso é triste. Isso não faz a igreja crescer como a igreja primitiva cresceu, com o pilar desses dois discípulos, né? Pedro e Paulo. Pedro recebe essa missão, e aí eu entro na segunda leitura, que vocês ouviram a segunda leitura. Pedro, ele faz um exame de consciência, uma reflexão da vida dele. Ele faz uma prévia antes de ser morto, né? Martirizado. Ele faz uma reflexão. E muitas vezes é isso que falta na nossa vida. Paulo falou, Senhor, eu fiz muita besteira na minha vida. E ele fez mesmo, né? Muitas. Ele errou muito. Mas ele falou assim, agora eu tenho consciência o que eu fiz de mal, o bem que eu fiz para a igreja, está superando tudo isso. Combati o bom combate. Me resta agora a coroa da ressurreição. Olha que bonito. O que resta para cada um de nós aqui que somos batizados? É a salvação, nada mais do que isso. Quando nós tornamos filho de Deus, tornamos para herdar o bem que Ele nos deixou, que é o amor, a misericórdia e a salvação. E ele fez essa reflexão. Imagina ser eu, Padre Celestino, vocês aqui, daqui 8 dias eu vou morrer. O que eu penso? O que eu pensaria? Você, se estivesse no lugar de Paulo, sabendo que estava sendo perseguido, e estava sendo rejeitado pelos próprios colegas, estava sendo abandonado, ia morrer crucificado, ia entrar no desespero, não ia? Ele não, pelo contrário, ele conforta. Se fosse eu ia falar, eu tenho 8 dias, vou pescar bastante, caçar bastante, gastar todos os meus bens, para não deixar para ninguém brigar, não é? Talvez outros também iam pensar dessa maneira, ou até pior, ou mais coisa, né? Fazer tudo o que não tinha feito. E Paulo não, pelo contrário. Paulo falou bem assim, eu vou morrer, mas eu tenho certeza que não vou abandonar meu pai, e ele não vai me abandonar até no último suspiro meu, não é? Não vai me abandonar. E eu vou morrer com dignidade, mostrando o caminho e caminhando com meus irmãos para o reino do céu. Olha que coisa linda. É isso que falta muitas vezes, queridos irmãos, irmãs, nas nossas vidas. É a gente caminhar lado a lado com o outro no sofrimento, também nas alegrias, e colocar sempre a serviço, para que a gente tenha uma morte digna. E muitas pessoas têm morte digna, né? Porque sofrem. Mas o sofrimento é uma causa de alegria, é uma causa de honra, como Paulo fez. E por isso, queridos irmãos e irmãs, que a nossa igreja é viva, não é? É por isso, dependeu daqueles dois, dar o seu sangue, para o bem da nossa igreja. E hoje, me desculpa, mas muitas vezes nós não damos nem um suor, né? A gente não quer desgaste com a igreja não.
A gente não quer desgaste com o bem. Quando alguém é chamado a assumir qualquer trabalho na vida da igreja, a primeira coisa a gente diz: eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo. Eu não, desculpa da expressão que eu vou dizer aqui, eu não tenho saco para aguentar aquela turma que só fica brigando, aquela turma que não tem união, aquela coisa, né? A gente sempre acha uma desculpa para não agradar a Deus, mas sempre agradar a gente mesmo. Então Paulo e Pedro, ele nos dá essa alegria. E a primeira leitura, vocês viram que Herodes representava o símbolo do mal. Ele tinha ganância no poder, não queria que o povo se libertasse da escravidão. E por isso ele começou a matar, né? Pegou Tiago primeiro, passou a espada no pescoço de Tiago. Viu que a maioria agradou, sentiu alegre daquilo, pega Pedro e coloca na prisão. Todos aqueles que era a favor de Jesus, ele queria eliminá-la. E por que ele queria eliminar? Não, o povo tinha consciência, mas tinha medo. O povo tinha medo. Se o povo não fizesse a jogada de Herodes também, ele poderia estar com a cabeça na guilhotina, não é? Por isso que ele tinha medo. E o povo aplaudia mais com o coração cortando, que sabendo que o Herodes estava fazendo a coisa errada. E quando coloca Pedro na prisão, aí vem o testemunha. Quem foi que rezou quando Pedro estava preso? Quem foi que rezou por Pedro? Quem foi que rezou? A leitura nos colocou aí hoje. O povo que estava lá fora. Quem era o povo que estava lá fora? Aquele mesmo povo que queria condená-lo a ele na prisão por medo de Herodes. A igreja rezava insistentemente. Por isso, queridos pais e os ouvintes da nossa rádio Alvorada, reze. Não perde tempo de rezar não. Em família, que a gente já perdeu esse costume, essa alegria de rezar em família. Quem é daqui que todos os dias, junto com os filhos, reza pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria junto? Levanta a mão aqui. Quem é que reza? E os demais? No tempo do pai de vocês, rezava com vocês ou não? Rezava ou não rezava? E por que nós não rezamos agora? Por que nós não rezamos agora? A oração do povo lá fora é que fez Pedro se libertar da mão de Herodes. A oração. E é isso, queridos irmãos e irmãs, que falta em nossas famílias, falta no nosso trabalho. Quem é patrão aqui que chama um empregado, tira 5 minutos para rezar com eles? Isso aqui falta. E a gente tem tempo para muitas outras coisas. Tempo para agradecer a Deus. E a coisa vai descambando. A gente acorda de manhã, já estressado e brigando com todo mundo, não é assim? E cuidado. Tira 5 minutos. Coloque o joelho no chão. Ou se não quer colocar o joelho no chão, ergue a mão a Deus e agradece por aquela noite. E pede a Deus para poder nós termos paciência de suportar uns aos outros. E rezar pelos outros. Não reza só por mim não, mas vamos rezar uns pelos outros, que a coisa muda. E é isso muitas vezes falta na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, aquilo que não faltou quando Pedro estava no cárcere, preso. E a oração deles fez com que Pedro saísse daquele momento tão difícil, né? Do meio dos soldados, a algema que caiu, as portas que abriram e o anjo que levou ele até lá fora. E Pedro obedeceu tudo aquilo, né? Se é o Padre Celestino que está lá preso, e o anjo chega e fala: ó, Padre Celestino, ó, sai. E eu primeiro ia duvidar, mas quem é você mesmo? Não é assim que a gente faz? Quem é você mesmo, hein? Você está vendo que eu estou aqui me lascando, preso, estou condenado, e vocês ainda vêm cá me acordar uma hora dessa de madrugada com um soninho tão gostoso desse? E talvez também nós teríamos esse mesmo pensamento que o Padre Celestino está dizendo aqui, não é? Quem é você? O que você quer de mim? E eu sair daqui, estou mais enrolado do que o cabelo do padre, não é? Estou muito mais enrolado. Não, eu não quero. Não, ele obedeceu. Colocou a sandália, colocou a capa, acompanhou o anjo e saiu lá fora. Ele caiu na real, né? Dizer assim: agora Deus está. Agora eu estou percebendo que não é uma visão, mas Deus está comigo. Aí eu pergunto para vocês aqui:
Quem é de vocês que nunca passou por sofrimento? Quem é que nunca sofreu na vida? Quem é que nunca foi humilhado? Quem é que no vosso trabalho não recebeu tanta crítica? Mas se você é que nem Pedro, recebe a graça e diz assim, não, eu tenho fé em Deus, Deus não vai deixar a gente ir na mão não. Deus não deixa a gente ir na mão não. Por todas as dificuldades que a gente passar na vida, seja financeira, seja familiar, ou seja na vida da comunidade, mas se eu tenho Deus no coração, eu sei superar tudo isso e vou adiante. E é isso muitas vezes que falta para nós. Quando a porta fecha para a gente por uma parte, a gente já mete os pés e vai embora, não é? A gente não caça jeito de entrar pela janela. E Deus não, Deus ele é bom. Por mais difícil a vida nossa, por mais que as pessoas não acreditam no ser, mas se você acredita em Deus, Deus faz transformar a sua vida para o bem, não para o mal. Lembra-se dessa leitura, lembra-se desse santo. Todos os santos, não foi moleza não, passou por momentos difíceis na vida para chegar, dar esse testemunho da vida. Você também não é diferente, você pode ser santo. Você acha que você não tem capacidade? Você tem capacidade sim, é só deixar Deus agir na sua vida, que você vai ser um santo como São Pedro e São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,